Você não vai acreditar na razão secreta da mudança de opinião do Hugo Motta, que era defensor da anistia aos presos do 8 de janeiro e de repente ele passou a repetir as narrativas do Alexandre de Moraes e do STF. Gente, foi uma mudança da água pro vinho. Por que aconteceu essa mudança? Eu vou te contar a razão secreta e ela vai te ajudar a entender como que ele vai se comportar ao longo dos próximos 2 anos. Você já deve ter visto aqui o vídeo do presidente da Câmara, o Hugo Motta, dizendo que não tem censura, não tem perseguição política, não existem exilados e nem presos políticos no Brasil, o que é um escárnio. E esse vídeo que é dessa semana é uma mudança de posição, porque antes, logo depois de ele ter sido eleito, ele tinha se posicionado de modo completamente diferente. Olha, se você ainda não viu ainda essa mudança de posição, eu vou deixar na tela aqui no final e na descrição um vídeo sobre isso aqui do canal. Mas muita gente se perguntou, por que Hugo Motta mudou da água para o vinho assim? E eu vou te dar 2 razões. E a segunda delas vai deixar você aí de queixo caído. Vai ajudar você a entender como que o Hugo Motta vai se comportar nos próximos 2 anos. Então assiste aqui que vale muito a pena, ajuda você a entender o Brasil. Bom, a primeira razão foi aquele jantar obsceno na casa do ministro Alexandre de Moraes, como eu contei aqui no meu artigo da Gazeta do Povo, olha aí, que foi o artigo mais lido e mais comentado do site na quinta-feira. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Acompanha aí, ó. Um dia antes do triplo twist carpado discursivo do Hugo Motta, um jantar obsceno acontecia em Brasília. Na casa do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi homenageado, talvez pela sua omissão em pautar o impeachment dos ministros do Supremo. Compareceram ao jantar ainda o vice-presidente Geraldo Alckmin, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o chefe da Polícia Federal, André Rodrigues, e quase metade dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Quem mais estava lá? Hugo Motta e, é claro, Davi Alcolumbre, os presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. Gente, só aqui a gente tem quem vai julgar o Bolsonaro, quem investigou o caso Bolsonaro, quem apresentou a acusação do caso Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, o chefe da PF, André Rodrigues, o PGR, Paulo Gonet. E quem vai julgar o Moraes, ele está jantando aqui com o vice-presidente do inimigo político do réu, com o Alckmin. Mas bora seguir aqui porque piora. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Isso é o que diz o artigo 2º da Constituição Federal. Deve ser desse tipo de convescote que a Constituição estava falando, né? Porque sabe quem mais estava lá? 8 dos 11 ministros do STF. Além do próprio Moraes, estava lá o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, o Luiz Fux, o Edson Fachin, o Flávio Dino, Nunes Marques e Barroso. O jantar foi descrito pela imprensa nacional como uma demonstração de força, poder e prestígio de Moraes, evidenciando a amplitude dos laços do ministro com os 3 poderes, que deveriam ser independentes, mas como você vê aí, não tem nada disso. E vejam bem, 8 dos 11 ministros do STF estavam presentes, sendo que 3 desses vão votar no julgamento do Bolsonaro, o próprio Moraes, o Luiz Fux e o Flávio Dino. Além do Hugo Motta ter saído desse jantar mudando de posição sobre a perseguição política no Brasil, tem uma outra coisa importante aqui. No outro dia, terminou o julgamento do pedido de impeachment que as defesas de Bolsonaro e Braga Neto fizeram contra Moraes, contra Flávio Dino e contra Zanin. E sabe quem também votou contra o pedido deles logo depois do jantar? Gente, o Nunes Marques. Olha aí, ó. Ele, indicado por Bolsonaro, e um dos 2 ministros do STF que ainda votava, vez ou outra, contra a corrente. Dessa vez, o André Mendonça foi o único voto pelo impedimento de Moraes e do Dino. Além dessas 2 grandes mudanças surpreendentes de posicionamento, tanto a do Hugo Motta como essa aí do Nunes Marques, esse jantar obsceno, uma semana antes de começar o julgamento do caso Bolsonaro, escancarou a promiscuidade entre os 3 poderes em Brasília. Olha aqui o que eu escrevi mais aqui no meu artigo, vale a pena conferir aí comigo antes de eu te dar a segunda razão secreta. Os ministros, afinal, jantaram com membros do governo Lula, o principal opositor de Bolsonaro. Esse é o mesmo governo, aliás, que a denúncia da PGR, a ser analisada pelos ministros, alega que Bolsonaro queria derrubar. De certa forma, portanto, os julgadores do suposto golpista estavam jantando com a vítima do golpe dias antes do início do julgamento. Estava presente também o chefe da PF, que conduziu as investigações, e o chefe do Ministério Público, que além de oferecer acusação, é parte no processo.
Calma, que eu ainda vou te mostrar a segunda razão estarrecedora para a mudança de posição do Hugo Motta. E vai curtindo o vídeo, mas deixa eu te perguntar, diante disso que eu mostrei, tem jeito de a sociedade brasileira acreditar que o Bolsonaro e os demais réus vão ter um julgamento justo com esse Supremo? Gente, é impossível, é impossível. Além de ser impossível ter um julgamento justo, não aparenta ser justo. Uma coisa é ser ou não ser justo, outra coisa é parecer ou não justo. E as duas coisas são tomadas em conta pelos princípios de comportamento judicial de Bangalore, que estabelece regras de conduta para todos os juízes do mundo. As duas coisas tornam um juiz suspeito impedido de julgar o caso. E falta aqui tanto justiça do julgamento quanto aparência de justiça, aparência de imparcialidade. Gente, a esperança de nós termos um avanço na Câmara com a anistia, depois desse discurso vergonhoso do Hugo Motta, existe de alguma forma? Também não, ficou cada vez mais distante. A gente está num cenário sombrio. Mas como eu te disse, tem uma segunda razão secreta, que muita gente ainda não se atentou, que explica muita coisa. E antes de eu te contar essa razão secreta, qual que é ela, eu preciso falar com você muito rapidamente sobre a Gazeta do Povo, que patrocina o canal. Enquanto a maior parte da imprensa é governista, recebe milhões em verbas publicitárias do governo Lula e passa pano para as atrocidades de Alexandre de Moraes, a Gazeta do Povo não. Ela denuncia os abusos desde sempre, segue denunciando. É por isso que eu leio a Gazeta há anos. Eu me informo por ela, eu acredito nela. Eu escrevo a minha coluna semanal de análise jurídica e política lá. Ela defende os mesmos valores que você e eu, princípios conservadores, cristãos, como liberdade, vida, família. É um jornal independente e sustentado unicamente por você, por mim, pelos assinantes. Não tem ali porta-voz do Lula e do STF. Mas quem, sim, critica, tá lá. Nicolas Ferreira tá lá como colunista. Eu tô lá, Marcel Van Hatten tá lá. Por isso, eu quero convidar você para também estar lá. Para você aproveitar a oferta de março e assinar a Gazeta por apenas R$10 por mês até o final do ano. Isso dá menos de 30 centavos por dia, é um pequeno valor para uma grande transformação que a Gazeta promove para você garantir informação de qualidade para você. Quem assina a Gazeta do Povo já leu o meu artigo desde quinta-feira. Então acesse o link promocional aqui para os seguidores do canal para você me acompanhar lá também e acompanhar tudo o que acontece por lá. gazetadopovo.com.br/Deltan. Ou então usa o QR Code que eu vou mostrar aqui na tela para você aí, especial para quem acompanha aqui o canal, para você aproveitar essa promoção. A gente precisa apoiar o jornalismo comprometido com a verdade e com um Brasil melhor. E a tua assinatura, ela fortalece a Gazeta. Ela ajuda a fiscalizar e denunciar os abusos e as censuras. Eu vou repetir o caminho para você também. Além do QR Code, você pode digitar aí gazetadopovo.com.br/Deltan. E agora, voltando aqui para a razão secreta da mudança de Hugo Motta. Dá uma olhadinha aqui nisso aqui comigo que vai cair o seu queixo. Olha aí. Empresário, vou até aumentar a letra aqui, ó, para todo mundo poder ver fácil. Ó. Empresário cita comissão de 10% para Hugo Motta por emenda. Veja vídeo. Hugo Motta delatado. Opa, como assim? Acusação de cobrança de propina, suborno contra Hugo Motta na mesma semana do jantar de Moraes? Gente, isso aqui explica muita coisa e vai explicar muita coisa ainda. Uma decisão da Justiça Federal da Paraíba, que condenou 3 pessoas por envolvimento em desvios de recursos de obras do interior do estado, cita mais um caso em que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, teria recebido valores para destinar emendas parlamentares. Tem um outro caso ainda que ele teria destinado emendas para a cidade que é governada como prefeito pelo próprio pai do Hugo Motta, tá? Mas tem mais esse caso aqui, que é um novo caso. Seria 10% que o deputado tinha cobrado. Ou seja, uma pessoa investigada, acusada, denunciou, delatou o Hugo Motta como alguém que pedia 10% do valor das emendas de volta. Lá na Câmara, a gente ouve que é muito comum os deputados pedirem uma volta da emenda. Ou seja, eles têm dinheiro do orçamento para levar para suas cidades e vários deles chegam para os prefeitos, para os vereadores que querem 10% de volta. Dizem, se vire, dê um jeito e me devolvam 10% em espécie. É um jeito de roubar, de desviar dinheiro público, de praticar corrupção. E quem disse que o deputado estava cobrando 10% foi José Aloysio Machado da Costa Neto, em depoimento de 2017, anexado à sentença sobre Hugo Motta. O empresário era ligado à empresa Só Constrói, que ganhou a obra em Malta, custeada em parte pela emenda do atual presidente da Câmara. Gente, isso aqui é um escândalo. Tá aí, gente.
uma acusação de corrupção, de recebimento de suborno, de propina, de dinheiro de emendas para obras públicas enviadas pelo próprio Mota, em que ele supostamente cobrava aí 10%. Isso surgindo exatamente na mesma semana do jantar na casa do Moraes. E quem é que vai investigar o Hugo Mota por corrupção nas emendas? Quem? A PF, cujo chefe estava lá no jantar do Moraes. E quem vai denunciar criminalmente o Mota por corrupção se houver provas? A PGR, o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, que estava no jantar do Moraes. E quem que vai julgar o Hugo Mota? Os ministros supremos, sendo que 8 deles estavam lá no jantar do Moraes junto com o Hugo Mota. Todos esses atores são contra a anistia, fazem pressão contra a anistia. Quando eu fui contra a eleição do Hugo Mota e do Alcolumbre, eu disse que uma das razões para isso é que esses atores tinham suspeitas de crimes e eles seriam julgados pelo Supremo, então não me parecia o melhor caminho. Como é que a gente pode esperar agora que eles vão fazer uma vírgula, vão dizer um A contra a vontade do Supremo, seja para aprovar anistia, seja para abrir CPI de abuso de autoridade, seja para impeachment, seja para mudar as regras para escolha de ministro, seja para o que for? Tá aí, gente. Você então descobriu a razão secreta para a mudança de postura e de opinião de Hugo Mota, que mudou da água para o vinho do dia para a noite. Você concorda comigo? Conta aí para mim a sua opinião nos comentários.